Oi, eu sou o Bruno Trajano, tá começando mais um Conversa Essa pra você. Olha só, de volta pra falar sobre novidades do mundo da DC Comics, ou DC Universe, a partir de agora. Só se embora então. Olha só, o James Gunn, o novo co-CEO, né, o novo vice, não é vice, né, quando é co, ele é tipo parceiro, é ele e outra pessoa lá que mandam em tudo da DC agora, e eles decidiram criar um universo DC compartilhado e único, onde animações, games, filmes, séries, tudo vai ser parte de um mesmo grande universo, assim como atualmente já funciona na Marvel. Então, por exemplo, a série da Kamala Khan faz ligação com os filmes da Miss Marvel, que faz parte dos filmes dos Vingadores e por aí em diante. Então, James Gunn chegou na DC para colocar ordem na casa e dizer: a partir de agora sim teremos um universo único, coeso e compartilhado. Essa parte da coesão é a parte mais difícil e mais complicada, porque a gente vem de uma era de projetos solos, que alguns fazem muito sucesso, outros não fazem nenhum sucesso. Alguns são aclamados pela crítica e outros só recebem nota 0. E fica nesse vai e vem, o que seria a melhor cara para os filmes da DC? Nunca se soube, até que agora James Gunn chegou com a missão de dizer: vou apostar em uma maneira de fazer e essa maneira vai ser essa. Desde ele foi anunciado ano passado, e desde que ele foi anunciado muita coisa se especulou. Por quê? Porque o universo da DC já tá rolando. Então já tava tendo filmes, teve toda a polêmica do filme do Zack Snyder, teve toda a questão dos filmes que já tinham sido anunciados, como o próprio Adão Negro, que fez uma aparição numa cena pós-crédito com o Henry Cavill como Super-Homem, e aí fizeram todo um teaser pra ser Adão Negro contra Super-Homem, vem aí um filme, e não aconteceu. Quando o James Gunn assume, ele demite o The Rock, ele manda o The Rock embora. Não vai rolar, não vai dar certo, seu filme não faz parte mais do nosso universo. E uma vez que o filme do The Rock foi desconsiderado, a mesma coisa começou a se perguntar sobre os outros filmes. Mulher Maravilha foi mandada para debaixo do tapete, finge que não existe roteiro de Mulher Maravilha, finge que a Gal Gadot e a diretora não estavam trabalhando em um terceiro filme. Veio o próprio filme do Shazam, que vai estrear daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, e ficou a grande dúvida, né? Tipo, os filmes vão vir e vão fazer parte desse novo universo, os filmes não tem nada a ver com nada, são só, tipo assim, me comprem aqui os meus ingressos porque eles já estavam sendo feitos mesmo. Lembrando também que teve aquela polêmica que eu já mencionei aqui, que foi o filme da Batgirl, que era um filme pra TV, que foi completamente obliterado, cancelaram a exibição, né, a finalização do filme, porque ele já tinha sido todo filmado, todo produzido. E aí a grande questão é, James Gunn chega para dizer o que vale e o que não vale, e o que pode ser esperado a partir de agora. Considerando esse grande cenário meio caótico e a nova ordem que o James Gunn está tentando trazer, eu vou falar um pouquinho para deixar você também ciente sobre o que está sendo imaginado, o que está sendo planejado, o que está sendo colocado em pauta para dizer isso existe e a partir de agora é dessa maneira. Como eu havia mencionado, o James Gunn planeja fazer um universo coeso, um universo único. O que isso significa? Significa que, a partir de agora, a parte estranha e difícil é pensar que todas as propriedades da DC, seja nos games, seja na televisão, seja no cinema, todas elas vão ser dentro do mesmo universo. O que o James Gunn promete é que, se eles forem fazer uma animação, os mesmos atores de voz que estão fazendo a animação interpretarão esses personagens na versão live action e assim por diante. A partir daí já é uma coisa um pouco a se pensar, né? O que ele quer com isso, né? Porque talvez restrinja, talvez não restrinja o que pode ser feito daí, o que pode ser produzido daí. Ele já anunciou de cara que ele quer fazer uma série animada chamada Criatura e Comandos, ou então, eu não conseguiria traduzir esse nome, né? Criatura e Comandos, seriam monstros alguma coisa. E seria uma série animada, com alguns monstros, né, do universo DC, e com uma versão talvez de Esquadrão Suicida, já que tem o Rick Flag também nessa produção, nessa obra. Então já começa daí,
Tipo, ele quer fazer uma animação, a animação tá dando certo, então vamos fazer uma animação. Mas ela vai estar dentro do universo. Ele promete também uma série live action da Amanda Waller, voltando com a Viola Davis, considerando que essa série vai se passar entre a primeira e a segunda temporada de Pacificador. Lembrando que Pacificador foi um projeto do James Gunn que deu certo, fez sucesso com a crítica, e apesar de não ter tido uma grande explosão na bolha, tipo, as pessoas não falam tanto dessa série, ela é sim uma série muito boa, é uma série muito eficiente, coesa, e que veio com o John Cena protagonizando e deu muito certo. Não consigo imaginar uma obra que tenha dado tão certo quanto essa pro John Cena. Mas continuando, ele promete uma série da Amanda Waller, né? A Viola Davis entrega muito, mas eu fico um pouco pensativo sobre o que ele poderia ir, pra onde ele poderia ir com essa série. Ele promete ainda uma série do Hal Jordan com o Jon Stewart chamada apenas Lanternas, né? Que eles vão ser uma dupla meio True Detective, é uma série aí que fez bastante sucesso, onde você acompanha dois caras que têm perfis meio opostos, eles tentam resolver crimes muito cabulosos. Essa é a premissa de True Detective, né? De maneira bem simples. E ele quer trazer isso para o projeto dos Lanternas Verdes. Então a gente já fica também pensando, vai ser uma série, né? Mais uma vez, com o Hal Jordan e o Jon Stewart como Lanternas Verdes principais. Ele quer trazer um filme do Super-Homem chamado Superman Legacy, ou seja, Super-Homem o Legado. E nesse ele vai trabalhar não com um Super-Homem de origem, vai ser um Super-Homem já mais velho, talvez. Então é algo que ainda está sendo produzido e vai ser escrito pelo próprio James Gunn, ele está escrevendo o roteiro. A gente vai ter um filme de Authority, The Authority. Pra você que não sabe, eu vou deixar talvez depois um episódio pra falar só sobre Authority, mas o Authority ele é um grupo de super seres, de super-heróis, por assim dizer, só que eles não são exatamente super-heróis, e eles vão meio que ser anti-heróis pra resolver as situações. Então meio que não importa um pouco com o que eles estão lidando, eles vão tentar resolver a situação. E normalmente eles são mais violentos, né? As histórias da Authority vão para um lugar mais violento, vão discutir coisas que normalmente não se discute. Até entre os seus personagens eles têm um pouco de paródia dos personagens clássicos como Superman e Batman. E o Authority, ele, de maneira bem idiota, ele é uma versão do The Boys, por assim dizer, né? Tipo, são super seres tentando resolver situações muito cabulosas, muito absurdas. Só que eu sinto que The Authority sempre vai para um nível muito além de qualquer super-herói, porque você tem entre os seus membros, por exemplo, um ser que ele é o espírito da cidade, ele é o xamã da cidade, das cidades, todas as cidades. Então ele meio que sente a cidade, ele é o espírito das cidades. Você tem também entre o outro o espírito do século. Ela é um personagem que ela representa todo o século, todo o tempo, toda a existência, né, dos últimos anos, do último século no caso. Você tem um outro personagem que ele é um Superman sem limites. E, enfim, ou seja, são personagens tão grandiosos, tão absurdos. Enfim, estou com o pé atrás. Esse é o que eu estou com mais pé atrás. Não sei o que James Gunn planeja. Porque se ele vem com a proposta de vou recriar um universo DC e já começa com The Authority, eu não sei o que ele pretende. Porque o The Authority é o último degrau pra onde você vai quando as histórias de super-heróis já ficaram chatas. E se ele já começa aí, eu não sei pra onde ele quer ir. Enfim, ele prometeu ainda uma série chamada Paraíso Perdido, Paradise Lost, que seria uma série meio Game of Thrones sobre as Amazonas, se passando na Ilha Paraíso, na Ilha de Temícera. Então a gente vai ter lá toda a questão. Eu nunca li o suficiente, né? Eu li algumas coisas, mas nunca li o suficiente pra imaginar esse tipo de trama mais palaciana, briga de poderes e hierarquia entre as Amazonas. Não consigo agora pensar e imaginar como isso funcionaria, mas gera curiosidade, é interessante, até pela estética que o próprio Zack Snyder e a
Esqueci o nome da diretora de Mulher Maravilha. Mas a estética que elas trouxeram para as Amazonas é algo muito interessante, muito valioso. E talvez ele queira continuar com essa estética, com essa premissa, o que é muito bom. Mas, enfim, vamos esperar o que vem, mas é uma série. Prometeu ainda um filme de Batman chamado Os Bravos e os Destemidos, né? The Brave and Bold. Que vai ter a presença do Damian Wayne como Robin, né? E a partir daí já é outro ponto em que eu fico pensando o que o James Gunn planeja. Porque quando você coloca um Damian Wayne como filho do Batman, já como Robin, você... Quer dizer, a gente não sabe se ele vai vir Robin, mas provavelmente vai ser o Robin, né? Dessa encarnação. Porque você já admite que existe toda uma história. O Damian Wayne é algo muito recente nos quadrinhos. E ele veio com uma proposta de ser o filho de sangue do Batman, né? Criado por assassinos, criado pela galera lá do Ra's al Ghul. Só que ele foi treinado para ser o sucessor do Ra's al Ghul. Só que ele decide conhecer o pai, conhecer o Batman e tentar seguir de alguma maneira o legado dele, de alguma forma. Só que o Damon é um personagem insuportável, ela é um moleque chato, um moleque marrento, um moleque que parece mimado. E o James Gunn falou que ama esse personagem, então eu não sei o que o James Gunn tá na cabeça pra fazer, seja lá o que ele queira fazer com isso. Tô relativamente preocupado, relativamente sem entender qual seria a proposta aqui, porque como eu tava falando, quando você coloca esse personagem, você admite que já veio outros Robins, tem Asa Noturna, tem Robin Vermelho, tem Capuz Vermelho, tem outros Robins que vão fazer parte da Bat-família para contrastar com essa personalidade do Damian, né? O Damian é assim e ele é muito evidente a maneira que ele é quando você coloca em perspectiva as pessoas que vieram antes dele. Então, por exemplo, ele não tem apreço pela filosofia do Batman. Ele pensa em matar todos os vilões. Então, tipo, como é que isso pode ser construído? Não sabemos, tá estranho. Eu, particularmente, não estou tão animado, mas vamos ver o que acontece. E ele prometeu ainda uma série do Gladiador Dourado. Todo mundo ama o Gladiador Dourado. Não tem como você não gostar do Gladiador Dourado, principalmente se você assistiu a série animada do Liga da Justiça, aquela mais antiga. Você pega muito o carisma do personagem, mas eu sinto que ele é facilmente estragável. Eu não quero ser a pessoa que tá aqui azedando o rolê, dizendo que tudo vai ser ruim, não. Mas eu sinto que ele é um personagem que, tipo, por ele ser muito quebrado, você precisa escrever ele muito bem para que ele seja gostável, né? Para que ele não seja só chato e marrento. Então, vamos ver o que acontece. Gladiador Dourado vai ser uma série nesses moldes do Pacificador, com certeza. Então, eu tô torcendo porque Pacificador foi muito bom. Prometeu ainda um filme da Supergirl, né? Da Supermoça? Enfim, da Supergirl, chamado A Mulher do Futuro, A Mulher do Amanhã. Acho que a tradução em português foi A Mulher do Futuro. Esse, especificamente, ele é um pouco mais tricky, ele é um pouco mais interessante da gente discutir, porque é o seguinte, ele está se baseando para escrever essa história e para trazer esse filme à tona em um arco dos quadrinhos mais específico, onde conta a Supergirl, a Kara, né, vivendo em um resto de Krypton, quando o Krypton explodiu, por assim dizer. Por assim dizer, é ótimo, né? Quando o Krypton explode, um pedaço de Krypton fica vagando pelo universo, a Kara e algumas pessoas conseguem se ficar nesse local e você vai acompanhar meio que a vida dela nesse mundo fodido e muito estranho e muito absurdo. E é um drama com ficção científica pesada. Então meio que vai por aí. O James Gunn diz que adorou, ama esse arco dos quadrinhos. Então ele quer que tenha um filme da Supergirl baseado nisso. Não sei o que pensar, mas parece muito bom e ao mesmo tempo parece muito ruim. Porque, tipo, tem muito como ser legal e tem muito como ser um pouco... afastar um pouco, né, as pessoas, né? Porque ele quer tratar a Supergirl já quando ela é criança, já quando ela é mais velha. O que ele quer fazer exatamente, né? Só podemos especular e só podemos pensar no que pode vir aí, né? Mas fica o anúncio, mais uma vez. E por último, ele quer trazer o filme do Monstro do Pântano. Dessa vez, contando toda a história de origem e trazendo toda uma carga de terror, de horror, de algo que não foi explorado ainda com o Monstro do Pântano e algo quase fora desse universo de super-heróis, trazendo para um clima de terror, talvez, não pensando nele como
um carro-chefe dos super-heróis, mas pensando nele como uma obra a acrescentar no universo, fazendo parte do universo, mas sem ser tão evidente assim, sem ser tão chamativo, talvez. Já fica uma questão porque houve uma série do Monstro do Pântano que foi cancelada rapidamente na primeira temporada. Eu nunca assisti, mas tive muita curiosidade, tenho muita vontade de assistir. Fico pensando no que são as intenções, por assim dizer, né, do James Gunn trazendo esses projetos. Então, mais uma vez, a gente tem Superman e Batman confirmados, temos Lanterna Verde confirmados, e aí ele traz personagens secundários que talvez não sejam tão conhecidos, mas que é meio que a especialidade dele, trazer personagens não tão conhecidos e torná-los cativantes. Então a gente tem The Authority, a gente tem Gladiador Dourado, a gente tem o Monstro do Pântano, a gente vai ter a Supergirl nessa versão específica. Então fica o grande questionamento, né, de como isso vai se desenrolar, como isso vai ficar. Mas tudo que está sendo vendido de maneira muito positiva, porque a gente observa os projetos nos quais isso está se baseando para dar certo. Então o que eu quero dizer? O James Gunn esteve no Pacificador, ele criou a série do Pacificador, ele criou todo o projeto, vendeu e funcionou. A crítica é muito boa, a série é muito boa, o roteiro é muito interessante, não tem como negar. E ele tem ajustado ali algumas coisas, né, de maneira geral. Mas a gente também tem no meio dessa bagunça toda os elementos ruins, as coisas ruins que aconteceram no universo da DC, que acabam, entre aspas, traumatizando, né? A gente teve a ruptura tão estranha que teve com o Henry Cavill. O Henry Cavill era Super-Homem até então, ele voltou pro projeto, ele voltou com Adão Negro, postou foto, disse que era o projeto da vida dele, que ele estava muito animado, que ele queria muito fazer parte. E aí, pouco tempo depois, ele teve que postar que tinha sido demitido, que tinha sido tirado. A visão de James Gunn não incorporava ele como Superman para essa nova fase da DC. E aí a gente já fica com um gosto amargo na boca. Henry Cavill decidiu se dedicar a novos projetos. A saída da Gal Gadot também, por enquanto, tá estranha. Não, é como se a gente decidisse não comentar sobre isso. O Momoa, o Jason Momoa, teve uma reunião com o James Gunn, onde ele postou algumas coisas no Instagram. Acho que foi no Instagram ou foi no Twitter, dizendo que estava muito animado, que coisas boas vinham. Mas fica uma incógnita do que isso pode significar, já que todos os filmes que faziam alusão ao antigo universo DC estão sendo meio que cancelados, jogados para baixo do tapete, com grande exceção do Flash. E o James Gunn falou no vídeo que ele está muito feliz, que ele está muito animado com o filme do Flash, porque vai ser um grande reboot do universo DC. Ou seja, o que tudo indica é que ele vai aproveitar o filme do Flash para dar esse reboot, assim como acontece de vez em quando nos quadrinhos, para que o universo da DC reinicie e ele possa colocar as peças que ele quer colocar. Mas diante disso, a gente ainda tem um filme do Besouro Azul, que tem a Bruna Marquezine no elenco. Muita coisa divulgada, muita coisa gerada hype. Ele diz que ainda vai fazer parte, e eu acho que esses dois filmes, que é o Besouro Azul e o Shazam, por serem filmes entre aspas pequenos, né, meio que contidos em si, eles podem vir fazer parte desse novo universo, quase que ignorando que eles não foram produzidos sob a asa do James Gunn, né? Então talvez ele esteja indo por esse caminho. Mas isso estava gerando muitas dúvidas, muitas situações ruins, né? Ao pensar que esses filmes seriam, seriam lançados, gerariam hype e depois seriam abandonados, projetos completamente abandonados. E agora parece ter uma sobrevida, apesar de não se saber o que realmente vai ser feito deles. E tenho que acrescentar, tenho que trazer para a mesa, senão seria errado da minha parte não falar. O filme do Shazam já está sendo sabotado pelo próprio Shazam, já que o Zachary Levi, ele fez questão de dar algumas falas polêmicas, uns tweets polêmicos, se mostrando anti-vacina, criticando a Pfizer. Foi uma das empresas que faz vacinas, né? Enfim, foram algumas falas problemáticas. Ele já tinha dado entrevistas em anos anteriores, em momentos anteriores, bem problemáticas. Ele faz parte daquela porcentagem de atores que parece ser altamente conservadora e altamente machista e elitista em alguns níveis. Então acaba que
ele se calou, né, depois de um tempo, mas esses resquícios acabam trazendo pra... Principalmente quando você tá no meio dos super-heróis, que deveriam ser filmes que são meio que pra todas as idades e trazendo um ideal positivo, você, enquanto ator, se torna um símbolo também, né? Então fica um pouco estranho você ver alguém que é pra ser um símbolo de inteligência, de compaixão e de altruísmo falando mal de vacinas contra o Covid. Então, é muito estranho, muito complicado. O Zachary Levi estava fazendo questão de estragar o próprio projeto, assim como uma vez o Ezra Miller acabou fazendo também. É aquela coisa, né? O filme da DC, ele não precisa de ninguém para falar mal dele, né? Os próprios atores estragam o marketing do filme. Mas esse é um resumo, esse é um apanhado do que aconteceu nessas últimas semanas, essa bagunça aleatória que foi a DC e agora uma nova ordem chegando. E eu quero saber de você. Deixe seu comentário, deixa o seu feedback e, é claro, ajuda a criar conteúdo aqui, deixando o seu comentário, tá certo? O seu comentário é muito importante. Vou ler todos os comentários e falar sobre todos os assuntos que forem mencionados no próximo programa. O resumo geral da obra é: fique ligado porque agora o universo DC está de cara nova e está de caminho novo, está de projetinho novo. Vamos ver o que vem por aí. Esse ano ainda tem mais filmes, esse ano ainda tem mais projetos e mais obras. Vamos ver o que os super-heróis têm pra gente, pra trazer nesse universo tão caótico e complicado que é o dos cinemas. É isso, você que é fã da DC, você que é DC-nauta, estamos juntos e a gente se encontra depois. Lembre de deixar o comentário. E tchau, tchau.